falar um pouquinho sobre autocuidado, né? Que o autocuidado ele não é sinônimo de egoísmo. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, não é porque estamos sendo egoístas, né? E aqui a gente vai falar, autocuidado não é egoísmo, né? É a revolução, né? A revolução silenciosa da saúde mental feminina. A gente precisa dar voz a isso. Em um mundo, né, que exige produtividade ininterrupta, onde nós mulheres é cobrada por ser forte, multitarefa, inabalável, o autocuidado muitas vezes ele é confundido com egoísmo. Mas quantas de nós já não sentimos, né, não sentiram aquele peso na consciência ao dizer não ao tirar o momento para respirar ou ao colocar os próprios limites? A verdade é que cuidar de si não é um ato de individualismo, mas é de sobrevivência. E uma sociedade de que ainda trata, né, a saúde mental como luxo, essa é a revolução que a gente precisa e ela é necessária. Precisamos dar voz a isso. Quando a gente traz a filosofia por trás do autocuidado, Aristóteles, né, ele fala, né, versos ali, a culpa moderna, né? Aristóteles, ele defendia que a virtude, ela está no equilíbrio, nem no excesso de autonegação, que é ser mártir, né, nem o excesso de autocentramento do egoísmo. O autocuidado nessa perspectiva é o meio termo sagrado, né, cuidar de si para cuidar do outro. Mas por que então tantas mulheres ainda se sentem, né, culpadas ao priorizar seu bem-estar? A resposta, ela pode estar na construção histórica do feminino, né? Por séculos, a mulher ela foi ensinada, né, a ser cuidadora, a colocar as necessidades alheias sempre em primeiro lugar. Então, quando ela ousa se colocar como prioridade, ela enfrenta o julgamento interno e externo como se autocuidado fosse um pecado moderno, e não é. E aí eu cito a psicologia do cansaço, né, que é quando o corpo grita o que a mente silencia. Então, muitos terapeutas frequentemente destacam, né, que muitos transtornos de ansiedade e depressão em mulheres estão ligados à falta de permissão para descansar. Então, sintomas como a insônia, a irritabilidade e até dores crônicas, elas podem ser, né, o corpo sinalizando, chega, você precisa, né, desacelerar. E aqui entram os gatilhos que ecoam, né, em tantas de nós, né? Mas quem vai fazer se eu não fizer? A culpa de delegar. Preciso, né, ser forte o tempo todo. A armadilha da supermulher. Se eu parar, tudo desmorona. A síndrome da cuidadora indispensável. Mas reconhecer, né, gente, essas vozes é o primeiro passo para a gente desarmar tudo isso. E o autocuidado, né, como resistência, que é um ato, vamos trazer aqui, né, um ato político na saúde feminina, né, a gente pode discutir que hoje a saúde mental é também falar de desigualdade de gênero. Mulheres ainda são as maiores vítimas, né, do burnout, sobrecarga emocional e também duplas ou até mesmo triplas jornadas. Né? E nesse contexto, o autocuidado ele deixa de ser apenas um bem individual e se torna um ato de resistência, um lembrete de que não somos máquinas. E aí eu te digo, então, como a gente consegue praticar sem culpa? Né? A se permitir, sentir e não romantizar o cansaço, redefinir as nossas prioridades e dizer não é um ato de coragem, pedir ajuda, né? Ter uma rede de apoio nos traz cura. E no fim, o autocuidado, gente, não é sobre ser a melhor versão para si ou para os outros, tá? É saber honrar a própria humanidade. Porque só quem está inteira pode, de fato, cuidar do mundo ao seu redor. Então não adianta nada você querer cuidar da sua casa, você querer cuidar da sua família, você ser uma boa empreendedora, né? Você querer alcançar a excelência, você querer ser perfeita, procurar validações, se você não estar bem consigo mesma, se você não tem esses momentos, né, do autocuidado, de se ouvir, de se sentir, né, de ouvir as suas necessidades, de parar um pouquinho para você cuidar da sua saúde mental, para você cuidar da sua saúde física, da sua alimentação. Você precisa desses momentos. Você não pode se sentir culpada,
né? Pelo fato de você se priorizar, de você se colocar em primeiro lugar. Chega, né, de romantizar em ser multitarefa. Chega de romantizar o cansaço de, nossa, eu faço tantas coisas que eu até, né, que eu chego a ficar cansada, mas eu não posso parar, né? Chega de ter medo de delegar. Nós mulheres, precisamos, né, acreditar que não somos máquinas e que a gente não precisa dar conta de tudo. E aí aqui agora, para a gente encerrar esse vídeo, esse bate-papo, eu quero que vocês deixem seu comentário, principalmente você, mulher, né? Você se identificou com esse vídeo? O que você acha, né, dessa questão de você ter os seus momentos de autocuidado? Você consegue? Hoje você tem esses momentos para si?